Na nossa aula de português, mais uma vez vamos revisar gênero do substantivo. Olha que assunto gostoso e fresquinho, né? Trabalhamos segunda, trabalhamos na nossa aula online e mais uma vez hoje nós vamos trabalhar e vamos também lembrar de como fazer o feminino em uma frase, ok? Então vamos lá. Vimos que na língua portuguesa nós temos dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Em geral, para formarmos o feminino, basta trocarmos o O por A, ou então acrescentarmos a vogal A no final da palavra masculina, como por exemplo, português, portuguesa, francês, francesa, freguês, freguesa, holandês, holandesa, cantor, cantora, professor, professora, doutor, doutora, ok? Então, observou? Muitas vezes eu preciso só trocar o O por A e em outras vezes eu preciso acrescentar o A no final da palavra masculina. Não é isso? Em outros casos, o feminino é totalmente diferente do masculino. Tem duas palavras distintas, diferentes uma da outra, como homem, mulher. Olha aí, homem, mulher, boi, vaca, bode, cabra, padrinho, madrinha, ok? Então vamos ficar atentos a esta formação. Olha aí, pai, mãe. Tá vendo? A projeta falou rei, rainha, imperador, imperatriz. Estes substantivos denominam-se biformes. Por que biformes? Porque eles têm uma forma para cada gênero do substantivo. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, certo? Por isso eles são biformes. Eles têm duas formas diferentes. Quando o substantivo tem a mesma forma para o masculino e para o feminino, a mudança se dá apenas nas palavras que acompanham o substantivo. Neste caso, nós vamos observar os artigos. Então, eu tenho aí, motorista, colega e estudante, nas duas colunas. O que é que me determinou, que me mostrou que eu estou passando essas palavras, esses substantivos para o feminino? Foi justamente o meu artigo definido. Eu tenho o motorista, o colega, o estudante, artigo definido masculino singular. Quando eu passei para o feminino, eu usei o artigo definido feminino plural, feminino singular. A motorista, a colega, a estudante. Então é justamente o artigo que vai me dizer se eu tenho um masculino ou um feminino, ok? Estes substantivos que possuem uma única forma para os dois gêneros, tanto para o masculino como para o feminino, são chamados de substantivos comuns de dois gêneros, porque é uma única palavra utilizada para o masculino e para o feminino. Para diferenciar, usamos o artigo, como a Pro já falou, Então, é justamente o artigo que vai mostrar se a palavra, se o substantivo é masculino ou feminino. Em uma frase, o artigo vem sempre antes do substantivo. Olha aí o que eu coloquei para destacar e vocês ficarem atentos. São artigos masculinos, os, uns. São artigos femininos, as, umas, ok? Observe agora as frases abaixo. As frases que são de preto são as frases no masculino. As frases que são de vermelho são as frases no feminino. Então, meu filho foi padrinho do casamento. Olha só, minha filha foi madrinha do casamento. Então, eu tenho que observar as palavras que eu vou precisar passar para o feminino para que possa concordar, para que a minha frase fique correta, certo? O ator atuou no filme. A atriz atuou no filme. O costureiro fez uma linda roupa. A costureira fez uma linda roupa, ok?
Então nós temos que estar atento quando você faz o feminino das palavras. Você tem que seguir as regrinhas e lendo sempre a sua frase, que uma das dicas principais é ler sempre em voz alta aquilo que você escreveu e observar se faz sentido ou não aquilo que você está fazendo, certo? Fiquem ligadinhos no nosso recado e vamos prestar atenção à nossa correção, prestar atenção às nossas aulas, tirar as dúvidas e responder as nossas atividades, ok, gente? Beijos! Galerinha, aula de geografia, vamos lá, assunto novo, fresquinho da hora, meios de comunicação. Olha só, um assunto que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, não é? Porque se não fossem os meios de comunicação, como será que muitas pessoas estariam trabalhando hoje? Devido à situação da pandemia, do Covid-19, muitas pessoas estão em casa. Como nós estaríamos, no caso, a pró dando aula e vocês estudando? E muitas pessoas no mundo inteiro estão estudando assim, desta forma, online. Isso só é possível justamente por causa dos meios de comunicação, né? Então é justamente sobre isso que nós vamos falar. Os meios de comunicação eles são extremamente importantes para as sociedades, né? Eles permitem a comunicação das pessoas, facilitando o processo de transmissão de informações, né? Quando você quer falar algo para alguém, antigamente você utilizava formas diferentes de comunicação, não é isso? No passado, ao longo de toda a história da humanidade, nesse decorrer de tempo, o homem foi desenvolvendo as suas formas de comunicar. Mas logo no início, os homens utilizavam sinais, utilizavam desenhos, cartas, e depois foram surgindo os objetos, que são utilizados como meio de comunicação até os nossos dias. Alguns, claro. Então, por exemplo, os desenhos. Nós vimos que o homem primitivo, que aquele homem nômade, lembram desta aula de história, logo lá no início do ano, eles pintavam as cavernas onde estavam para deixar informações, não é? E essas informações que hoje nos dão, esses desenhos que nos dão informações sobre um determinado povo, uma determinada cultura, como viveram, quanto tempo ficaram ali naquela localidade. A gente observou isso, eram chamadas pinturas rupestres, A partir do momento que o homem deixou de ser nômade, virou um homem sedentarista, um homem sedentarista, estabeleceu uma morada fixa, o homem passou a modificar sua forma de comunicação e aí começou a utilizar sinais. Vimos que algumas aldeias indígenas, eles utilizavam sinal de fumaça, por exemplo, para passar algum recado, tinha significados. Cada coisa que eles utilizavam como sinais, que eles davam como dicas, não é? E aí, com o surgimento da escrita, claro, veio as cartas, os mensageiros, não era da forma que é hoje, é claro, Hoje ninguém mais escreve carta. Nós recebemos boletos e contos pelo correio, mas carta é muito difícil, As pessoas utilizam mais as redes sociais. Mas no passado, os mensageiros, muitas vezes, iam a pé ou iam a cavalo e levavam muito tempo até que a mensagem chegasse ao lugar de destino. Os meios de comunicação são responsáveis por espalhar o conhecimento na sociedade. Como eu falei logo no início, o conhecimento dos povos antigos, de tudo, só foi possível ser passado e ser conservado até os nossos dias justamente por causa da aprimoração desses meios de comunicação que facilitam essa transmissão
de informações, de mensagens. Se não fosse por eles, não existiriam culturas nem relações sociais. As mudanças no meio de comunicação. Então, olha aí, com o passar dos anos, como o meio de comunicação evoluiu. Então, nós temos aí na primeira figura o desenho rupestre, né, do homem nômade, o homem primitivo na caverna. Depois nós temos o papiro, que foi o papel, né, que surgiu lá na China, não é? E isso foi justamente as pinturas nas cavernas, nas pedras e o papiro que realmente possibilitou que o conhecimento fosse conservado e chegasse até os nossos dias. Depois vimos aí o correio. Este correio aí se trata, né? Claro, já se usava o papel, né? Como eu falei do papiro. E os mensageiros levavam as correspondências, as mensagens até o local de destino. Depois veio o telégrafo, que foi um marco na comunicação do mundo, facilitou e tornou mais rápida a divulgação de mensagens, né? O acesso a mensagens e informações. Depois nós temos aí o jornal, que foi um meio também de transmitir as mensagens, né? De uma forma que atingisse várias pessoas. Aí, o rádio, depois do jornal nós tivemos o rádio. Depois o telégrafo elétrico, olha só. Depois do telégrafo elétrico nós temos aí o telefone, temos a televisão e o mais moderno, que é século XXI, que está na nossa época, na época de vocês, no caso, né? É a época que nós vivemos, mas vocês já nasceram nessa era da tecnologia, que é a internet, que hoje em dia a maioria das pessoas, ou seja, todos nós não estamos vivendo sem a internet, porque estamos, mesmo quem não fazia um uso contínuo, não usava muito a internet, está sendo obrigado, devido às circunstâncias da pandemia, viver conectado, né? Com esse desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação foram se tornando mais eficazes. O telégrafo ele revolucionou a forma de se comunicar à distância, sendo considerado um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Em seguida, outros meios de comunicação foram inventados. Tivemos aí o telefone, o rádio, a televisão, o celular e a internet. Todos são bastante utilizados em várias partes do mundo, facilitando o diálogo e a troca de informações entre pessoas de diferentes pontos do planeta. A internet, por exemplo, permite que as informações sejam obtidas com extrema rapidez e facilidade. Ou seja, mesmo que nós estivéssemos em um outro país, nós poderíamos nos conectar, como nós assistimos as nossas aulas no Zoom, por exemplo, com outras pessoas de outros países no mesmo instante que nós estamos conectados. Porque graças à tecnologia, né? Graças ao uso da internet, ok? Em algumas redes sociais, né, a comunicação ela é instantânea, ou seja, em tempo real, no caso, entre pessoas de diferentes lugares. A pessoa está aqui, quem gosta mesmo de status, de estar sempre no auge, postando tudo que faz, para todo mundo saber, né? Para não ficar atrás, por baixo. Aí tá lá com o celular, tá passeando, tá numa praia, tá numa festa, tira sua selfie, bota algum recadinho, algum dizer e posta imediatamente, né? Já tirou e publicou. Então isso faz com que, mesmo que ele tenha, por exemplo, um irmão, um amigo que mora no exterior, fora do Brasil, ele naquele mesmo instante que ele publicou, se ele estiver conectado, ele vai ter acesso àquela informação, aquilo que está acontecendo, né? E hoje em dia você vê, os mais comuns, se eu não me engano, é o Instagram, né, que é o mais atual, que as pessoas mais usam. Antes do Instagram nós tínhamos o Facebook, né, e hoje nós temos também o WhatsApp, que é mais para conversas, bate-papos, né?
avanço é a realização de cursos à distância, que podem ser realizados através de aulas acompanhadas pelo computador. Então, hoje nós estamos vivendo isso, né? Vocês não tinham aula à distância. À distância por quê? Porque o aluno não está na sala de aula. Ele pode assistir a aula e fazer tudo da sua casa utilizando o computador. E hoje, até mesmo vocês do ensino fundamental estão sendo obrigados a assistirem às suas aulas à distância. Mas isso só é possível graças ao desenvolvimento da tecnologia, ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Porque se não houvesse isso, já pensou como nós iríamos fazer? Iríamos ficar sem estudar? Já que nós não podemos estar na sala de aula, não podemos nos ver presencialmente, né? Então, é algo que para a gente analisar, né? Ver como é importante o uso dos meios de comunicação, né? E da tecnologia, ok? Portanto, os meios de comunicação sempre estiveram presentes na vida do homem, sendo essenciais para a circulação das informações, como os jornais, as revistas, a televisão e o rádio, que transmitem todas as notícias de todos os gêneros, né? Notícias boas, notícias ruins, da política, da educação, dos esportes, né? Da música, né? Das artes, do clima, informações sobre o clima, sobre saúde, né? Sobre a vegetação. Então, todas essas informações que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós podemos encontrar e recebê-las graças aos meios de comunicação, ok? O nosso diário, gente, para esquecer de colocar o diário aí, é atividade no caderno de português e atividade no caderno de geografia, ok? A Pro irá postar essa atividade no grupo, para que vocês copiem no caderno de vocês, certo? Então, repetindo: diário, atividade no caderno de português e atividade no caderno de geografia.